Quanto te custa o seu pecado? Quanto te custa as falhas que você comete em relação à vontade e à palavra de Deus? No Antigo Testamento, para cada erro que a pessoa cometia, para cada falha que a pessoa cometia, para cada transgressão da lei, havia também um sacrifício correspondente que deveria ser oferecido, e tudo aquilo tinha custo, né? Quando a gente olha para a Bíblia e vê a Bíblia falando sobre carneiro, sobre boi, sobre rolinha, sobre qualquer que seja o animal, aqueles animais faziam parte, né, do estilo de vida das pessoas e tinha um custo, às vezes, alto para aquelas pessoas, né? Isso mostra que os sacrifícios que eram oferecidos naquela época, eles tinham um custo. E a verdade é que se o sacrifício não tivesse nenhum custo para a pessoa que estava oferecendo, geralmente ele não era aceito. Nós temos uma prova disso quando a Bíblia diz que Davi vai oferecer um sacrifício a Deus porque ele havia cometido uma transgressão, um pecado, e aquilo estava trazendo destruição para o povo de Israel. E ele chega até um determinado lugar, né, uma terra que era de um homem chamado Araúna, e esse homem diz para ele: olha, pode pegar a terra, eu dou a terra para você, eu dou o gado para o sacrifício, eu dou tudo. E Davi diz: não, eu vou comprar e vou pagar o preço justo, porque eu não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. É claro que é muito ruim quando o pecado traz um prejuízo financeiro, é claro que é muito ruim quando o pecado traz um prejuízo emocional, né, no relacionamento, na família, isso é muito ruim. Mas pior ainda do que isso é o custo do seu relacionamento com Deus, da sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida, nem os ouvidos de Deus estão fechados, para que Ele não ouça as nossas orações, mas o nosso pecado, a nossa iniquidade, ela faz separação entre nós e o nosso Deus. Se você tem buscado respostas de Deus e não tem alcançado, muitas vezes é porque a sua vida está presa em vícios e pecados que estão custando o seu relacionamento com Deus. Se a sua vida em Deus não está avançando, muitas vezes é porque você está pagando o custo de não estar fazendo aquilo que a palavra de Deus te orienta. E aí vai para um lado muito mais profundo do que simplesmente um pecado, porque quando a gente fala de pecado, muitas vezes as pessoas pensam em um adultério, em furto, em, sei lá, vícios, coisas nesse sentido, pecados que são, digamos assim, visíveis ou que na percepção das pessoas são mais graves do que outros pecados. Mas a verdade é que existem muitos pequenos pecados na nossa vida que nos impedem de prosperar, de avançar em Deus. O orgulho, a inveja, a altivez, a falta de compromisso com as coisas de Deus, a falta de uma intimidade maior com Deus, no sentido de você dedicar tempo da sua vida para orar, para buscar a vontade, a palavra de Deus, para ler as Escrituras. Tudo isso tem um custo que pode